Muito bom dia para você, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é dia 16 de outubro de 2024. E ontem, durante o grupo de oração, enquanto o irmão partilhava uma palavra que eu acredito que seja conhecida por boa parte de nós, e que eu vou estar proclamando aqui, que está no Santo Evangelho, e depois eu faço a partilha, lá no Evangelho de São Mateus. Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para mais nada serve, senão para ser lançado fora e calçado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-lo sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, e essa passagem ela vem logo após as bem-aventuranças, onde Jesus diz, né, àquele povo que estava ali ouvindo, que felizes são aqueles que vivem, que anunciam o reino, que sofrem pelo reino, felizes são os pobres de espírito, e aí ele vai falando exatamente sobre as bem-aventuranças. Mas quando o irmão partilhava ontem, aí, né, ele proclamou essa parte, que vós sois o sal da terra e a luz do mundo, essa passagem ela é muito clara. Ela já diz exatamente sobre a nossa função. Mas é preciso que a gente compreenda que quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, o sal ele tem a função de dar sabor. Ninguém gosta daquilo que a gente chama de comida de doente, né? Principalmente às vezes quando as pessoas são hipertensas, que tem, né, questões com pressão alta, ela não pode comer uma comida, então às vezes é meio insossa, a gente chama de insossa, que é sem gosto, sem tempero. Mas se você colocar sal demais também, ninguém consegue comer a comida. Então, para poder achar o equilíbrio, o que a gente precisa fazer? Para poder ser aquele que verdadeiramente tempera, o que a gente precisa fazer? Estar na medida correta. E para estarmos na medida correta do outro, a única chance é quando nós ofertamos não aquilo que nós temos de melhor, mas quando nós ofertamos a essência de Deus que existe em nós. E esse é o nosso melhor, que não é sobre mim, mas é sobre o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós. Não é sobre o que eu acho, não é sobre os conselhos que logicamente seria o melhor, mas é sobre levar o Espírito Santo. É sobre transbordar. Quando ele diz que nós somos a luz, e a luz ela não é feita para poder ficar debaixo da cama, debaixo do alqueire, que é aqui diz em algumas traduções, debaixo de uma cama ou dentro de uma caixa. Ela é feita para ficar no alto, para iluminar. Não apenas iluminar a si, mas iluminar todos que estão ao seu redor. E é isso que a gente esqueceu de fazer com o tempo. A gente tem vivido na ideia de que é sobre o eu. Não é sobre Deus, não é sobre o outro, é sobre o eu. Ah, mas antes eu. Antes Deus. Depois eu. E junto comigo, o meu próximo. Porque todos nós estamos no mesmo barco. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Entre os santos, existe uma história de pecado e de miséria. E ninguém foi santo. Viveu lutando contra si próprio, contra aquilo que o mundo pregava e que ia contra a Sagrada Escritura. Então, que nós tenhamos esse coração. É preciso que nós estejamos na vida do outro na medida exata. E só tem como fazer isso se for pela graça do Espírito Santo de Deus. Hoje pela manhã, uma irmãzinha postou, fez um post no status do Instagram e ela dizia que mesmo machucada, mesmo quebrada, com algumas páginas amassadas e outras rasgadas, mas ela sabe que Deus a fez por completo e que a única coisa que ela precisa fazer é não desistir no final. E é sobre isso. Vindo um outro post que dizia que mesmo quando a gente está sem folhas, quando a gente parece uma árvore morta, Deus ainda vê vida. E quando a gente permite, a vida floresce. E quando a vida floresce, é como uma flor.
ela não floresce para si. Ela floresce e exala seu perfume para todo mundo e a sua beleza para todos. Que nós sejamos de fato sal, o tempero na medida exata de outro. Se eu não tiver nada para oferecer, eu sou como um sal sem insosso, que a única coisa que tem para poder fazer é jogar fora. Mas que nós ofereçamos o melhor que existe em nós, que é a essência do alto. Não é sobre o meu achismo, não é sobre a minha história, sobre aquilo que eu aprendi. É sobre oferecer, transbordar o Espírito Santo de Deus para a vida do outro. Que Deus abençoe.